E aí, pessoal, espero que todos vocês estejam bem. E olha só, a gente vai começar falando aqui nessa primeira aula sobre a segunda revolução industrial, certo? No livro de vocês ela está ali entre a página, essa partezinha que eu vou explicar para vocês, essa pequena parte, está entre a página 11 e 13, porque nós vamos dar continuidade a esse assunto ainda em uma aula seguinte, tá ok? Vamos lá então. Olha só, para que a gente venha compreender a segunda revolução industrial, é importante também que a gente compreenda a primeira, para que a gente possa observar as diferenças, certo? Quando a gente fala em primeira revolução industrial, galera, a gente está falando de um fenômeno típico do século XVIII, que se limitou ao território da Inglaterra, tá ok? Lembre-se disso, isso é característica da primeira revolução industrial. As grandes invenções tecnológicas dessa primeira revolução industrial, entre essas inovações tecnológicas, estão a máquina de fiar e o tear mecânico. Percebam que tanto a máquina de fiar como o tear mecânico são inovações relacionadas à produção de tecidos, porque a primeira revolução industrial ela teve como característica a produção, a indústria têxtil. Né? Tinha como objetivo a produção têxtil, que era o que? A produção de tecidos. E uma grande inovação surgida na época foi a máquina a vapor. Galera, essa tecnologia ela vai servir tanto para mover as máquinas, movimentar as máquinas das fábricas, assim como também os motores dos meios de transporte que vão ser tão úteis aí para transportar mercadorias e matérias-primas. Se a gente vai ter a máquina a vapor como uma grande evolução tecnológica da época, a principal fonte de energia da primeira revolução industrial, então, foi o carvão. Uma coisa importante também que vocês devem compreender é que durante a primeira revolução industrial nós temos a consolidação do modo capitalista de produção. O modo capitalista de produção, que é esse sistema tão comentado por tantas pessoas, onde nós temos aí como base, como princípio básico, o lucro, né? O trabalho assalariado, mas o lucro também dos proprietários dos meios de produção, tá ok? Nós vamos ver isso aqui já melhor no próximo slide. Já na segunda revolução industrial, galera, olha só, ela vai ocorrer um pouco mais recente, entre os séculos 19 e 20. Os locais, percebam que não vai se limitar à Inglaterra, mas vai ocorrer na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, no Japão, assim como na Itália, na Bélgica e por aí vai, e tantos outros países que participaram da segunda revolução industrial. Percebam que nesse momento a tecnologia claro, é muito mais avançada aqui. Nós vamos ter um maior número de novidades, como por exemplo o surgimento do rádio, do cinema, do automóvel, a eletricidade, a invenção da lâmpada elétrica no século XIX, a descoberta do petróleo, que vai ser a grande matéria-prima não só de determinados materiais que passam a ser utilizados nessas novas produções, mas também no combustível que vai ser utilizado, ok? Como fontes de energia, então, nós temos o que? A eletricidade, derivados do petróleo. E outra grande característica, galera, é que além da gente ter um modo de produção capitalista, nós temos também o que a gente vai chamar de capitalismo monopolista, que nós vamos ver já aqui, aliás, já no próximo slide. A diferença entre modo de produção capitalista e capitalismo monopolista. Olha só, então. Vamos compreender aqui para a gente ter uma noção e saber separar uma coisa da outra, tá? Se a gente fala em primeira revolução industrial, nós temos esse tripézinho aqui. Características: trabalho assalariado, nós temos um operário trabalhando em uma fábrica, nós vamos ter a fábrica como unidade de produção, claro, e sim, trabalho assalariado, óbvio que o trabalhador vai receber um determinado salário pelo seu trabalho. A fábrica como unidade de produção, tá ok? E a livre competição, porque dentro do modo de produção capitalista se tem a ideia de quê? De que os conglomerados, as empresas, as fábricas, elas são livres para competirem umas com as outras, né? E aquela que se dá melhor no mercado, seja por meio de oferecimento da melhor qualidade da sua mercadoria, né? Ou mesmo aquela que consegue oferecer um produto a um preço mais acessível. Então se tem a ideia que essas empresas
elas são mais competitivas. Então o mercado ele é livre para competição, tá ok? Tudo isso é característica da primeira revolução industrial. Quando a gente fala em segunda revolução industrial, em capitalismo monopolista, que vai ser a característica desse segundo fenômeno, que é a segunda revolução industrial, nós temos aqui uma característica essencial, galera, algo básico, que vai ser a presença dos bancos. Os bancos vão começar a entrar também nessa jogada, nesse processo aí. Os grandes bancos, eles vão passar a investir dinheiro em determinadas indústrias, em determinados conglomerados industriais, e aí nós vamos ter também uma concentração de meios de produção. Por que concentração de meios de produção? Porque aquelas empresas que recebem mais investimentos são as empresas que vão ter mais força, vão ter maior poder competitivo de produzir em maior escala aquelas mercadorias, de oferecer aquela mercadoria num produto mais acessível. Então a tendência vai ser o quê? Essas empresas que recebem mais investimentos dos bancos, elas passam a viver, elas continuam vivendo e continuam, além de viver, elas continuam destruindo ou fechando as outras empresas, as concorrentes. Ou seja, elas acabam ganhando nesse processo de livre competição. E ganham de determinada maneira que passa a existir certos monopólios. O que é monopólio? Um monopólio é quando uma empresa ou uma corporação, ela passa sozinha a oferecer determinado produto ou determinado serviço, sem ter competidores, sem ter concorrência. Então, isso aqui é característica do capitalismo monopolista. Preste atenção que isso aqui não quer dizer que durante a segunda revolução industrial não existia modo capitalista de produção. Não, é claro, vai continuar ocorrendo. Mas associado a isso, acrescenta-se o que? A presença dos bancos e o fenômeno maior dos monopólios. Tá ok? Então, esse período, o período da segunda revolução industrial, também vai ser chamado de Belle Époque, ou Belle Époque, alguns chamam Belle Époque, que significa o quê? Bela época. Tá? E por que bela época? Simples, porque trata-se de um período onde era muito comum, era muito presente um otimismo por parte da opinião pública, por parte da sociedade, essa crença na infinitude da capacidade criativa humana, ou seja, existia um otimismo muito forte em relação ao futuro, porque, vejam, é simples de se compreender isso. As pessoas começam a observar, olha só, constantemente saindo alguma invenção nova, não é? Bicicleta, locomotiva, automóvel, telefone, cinema, rádio, avião e tantas outras. E as pessoas ficam maravilhadas com isso tudo. Então, se tinha um otimismo muito grande em relação ao futuro, uma crença numa felicidade constante de que daquele momento para frente iria ser só progresso e tudo mais. Por isso chamado Belle Époque ou Belle Époque. Tem um filme muito interessante, galera, que quando vocês puderem, não precisa assistir todo, se não fizer o gênero de vocês, mas vocês podem dar uma olhada numa cena que está no YouTube, que é o filme Tempos Modernos. Tem uma cena que a gente chama de cena da fábrica, né? Nesse filme, produzido no século XX, ou seja, primeira metade do século XX, estamos falando aqui do período da Belle Époque, ou Belle Époque. Esse filme, Charlie Chaplin, ele retrata aqui a forma como essas inovações tecnológicas elas transformaram a vida do trabalhador, né, do operário. E o Chaplin ele tinha um talento muito grande em não apenas mostrar determinada representação de algo que ele via na sociedade, mas ele também conseguia fazer uma crítica muito aprofundada por meio do cinema, né? Então no filme existe o quê? Além da exposição dessa cada vez mais constante presença da tecnologia nas nossas vidas, existe nesse filme também uma crítica muito ferrenha à forma como essas tecnologias, no âmbito do trabalho, vai explorar cada vez mais o trabalhador, tá certo? Tanto que o Chaplin chegou a ser acusado de ser comunista, foi expulso dos Estados Unidos devido a seus filmes e tudo mais, enfim. Que aí vocês podem pesquisar um pouco sobre isso, tá ok? Então, galerinha, olha só, se as empresas estão produzindo mercadorias numa quantidade cada vez maior, né, vai ser muito presente aqui, vai ser muito intenso também o discurso de valorização do consumismo. Vai ser muito comum
as propagandas vão ser muito comuns relacionadas a objetos que vocês venham a ter, que as pessoas deveriam ter em suas casas, em suas vidas, né? Tanto que o próprio ideal de felicidade estava bastante relacionado a você ter determinados aparelhos em casa, você ter dinheiro para consumir todas essas bugigangas e essas inovações tecnológicas que estavam sendo criadas ao longo do século XIX e século XX, né? Tanto que muitas pessoas passavam a compreender que para se ter uma vida feliz era necessário comprar essas coisas, era necessário ter essas coisas em casa. E claro, isso era uma estratégia mercadológica, funcionava muito bem, e as empresas faziam isso porque elas precisavam o quê? Vender suas mercadorias. E lembrem-se de uma coisa importante, nesse momento aqui, assim como na primeira revolução, as indústrias elas estão fabricando mercadorias numa escala muito, muito grande. Porque o que o empresário, a elite empresarial imaginava? Quanto mais eu produzir, mais eu vou vender e mais eu vou enriquecer, né? Posteriormente a gente descobriu-se posteriormente que não era muito bem assim, mas essa é a ideia. Então a propaganda vai ser algo bastante presente aqui nesse momento para fazer com que as pessoas venham a comprar cada vez mais mercadorias. Nós estamos falando aqui de consumismo mesmo, tá ok? Já que as empresas, galera, estavam produzindo uma quantidade cada vez maior de mercadorias, como vocês podem ver, então era muito importante que se tivesse resposta para uma pergunta. Se nós precisamos de matéria-prima, onde buscar? Porque é óbvio, esses países não tinham matéria-prima em quantidade suficiente no território nacional. Então eles foram buscar em outros territórios, principalmente no continente africano e na Ásia. E a forma como eles foram buscar essas mercadorias, a forma como se deu esse processo, como se deu essa relação entre países industrializados e continente africano, continente asiático, é um assunto que nós vamos ver na próxima aula, tá certo? Fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa e tudo vai dar certo, tá? Um abraço para todos.